Boa noite a todos. Essa apresentação faz parte do segundo ciclo de palestra da especialização em redes de computadores distribuída. O tema que eu vou falar é sobre TV digital. Me chamo Iliard Roger e vamos começar a apresentação. A agenda, nós vamos falar sobre TV digital, a televisão digital e os padrões internacionais, né, a nomenclatura de cada padrão, as vantagens da TV digital, diferença de formato, diferença na entrega de comerciais, como que era feito antigamente, como que está sendo feito hoje, redes de computadores corporativa, redes de computadores técnica e equipamentos. A TV digital, só no ano 2000 que começaram a cogitar a implementação da TV digital. Por quê? Os computadores, até o ano 2000, não tinham processamento suficiente para poder se pensar num padrão digital. Aí, em 2000, o Brasil começou a cogitar colocar TV digital, só que já tinha alguns países que tinham, exemplo, Estados Unidos e Japão. Em 2006, o Brasil decidiu em criar o padrão brasileiro de TV digital, desconsiderando os padrões já existentes até o momento. Ele resolveu criar o nosso, que ficou o International System for Digital TV. E dos padrões internacionais que tem, temos o padrão americano, o padrão brasileiro. A primeira versão se chamava SBTV-D, que ficava Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Só que não era comercialmente esse nome, não dava para vender para outros países, ou não podia cogitar vender um padrão que tinha o nome Brasil, Sistema Brasileiro. Por isso que foi alterado por ISDBT, que ficou Sistema Internacional de Televisão Digital. Com isso, o objetivo foi deixar o nome de tal forma que o Brasil pudesse vender o sistema brasileiro. Aqui nós temos o padrão europeu, o padrão japonês também, os nomes dos padrões japonês, o brasileiro. O que significa o padrão europeu, radiodifusão de vídeo digital. E o padrão japonês é radiodifusão integrada de serviços digitais. As vantagens. Quando o Brasil cogitou criar o padrão digital, a qualidade de imagem ia melhorar bastante, né, que nós íamos passar para 1920 para 1080. A qualidade de som também, o formato ia mudar para 16:9, a robustez aqui citada é a qualidade de sinal, como que iria chegar à casa da pessoa. A imagem boa ou nenhuma se refere que na televisão analógica você tinha aquele chuvisco, aquela imagem toda que você não sabia se era uma imagem, se era fantasma. No digital não acontece isso. Ou nós temos um sinal com a qualidade aceitável, ou os televisores descartam aquela informação e aí não conseguimos ver. A variedade de canais também era um dos propósitos e o recurso interativo. Lembrando que muita coisa cogitada na criação do padrão brasileiro ainda não foi implementada por grande maioria das emissoras e tem itens ainda na criação que está apenas no papel. Por exemplo, quando nós criamos o padrão brasileiro, nós pensamos em multiprogramas, transmissão de dados. Essa transmissão de dados já está ativo. Para quem quer ter informações, as maiores emissoras de TV têm um sistema de informações, que é o chamado EPG. Quando você clica na informações, no ícone, no seu controle, você consegue ver qual é o canal que está passando, qual é o programa e do que se trata. O close caption e legendas é aquelas letras que fica passando
na frente da tela, que está descrevendo o áudio que está acontecendo. TV interativa. Isso ainda não foi implementado em nenhuma emissora no Brasil. Há testes, porém o serviço ainda está em caráter experimental. O que significa? Vai aparecer um ícone na sua tela, tipo um izinho de informações, alguém já deve ter visto testes em emissoras grandes. E você vai clicar de alguma forma nesse ícone e você vai poder participar, tipo uma enquete. Um exemplo seria uma enquete. Você poderia pegar e participar daquela programação. E a mobilidade aqui, que eles citam, é você poder assistir com a qualidade boa no seu celular, tablet, com qualidade boa. Esse exemplo aqui é a diferença no formato que nós temos do que era e como ficou. Formato 4x3, ó, tem visão lateral, a visão 16x9 lateral, de frente. Esse quadrado azul e vermelho aqui é para representar a diferença de enquadramento. Quando você tem uma imagem 4x3, esse aqui é um comparativo. Você perde de informação referente ao 16x9 esse aspecto todo de vermelho que está nesse slide, no canto aqui. Creio que vocês já assistiram algum programa antigo de qualquer emissora e aparece duas barras pretas nas laterais. Por que que isso ocorre? Quando você tem uma imagem 4x3 e você converte ela para 16x9, o próprio sistema já coloca as barras laterais para complementar o 16. Caso contrário, essa imagem ficaria esticada, ficaria horrível, porque você está pegando uma imagem com baixa resolução e tentando transmitir em alta. Ao contrário, também ocorre quando você tem uma imagem 16x9 e você quer transmitir ela numa TV 4x3, você perde também N pacote, N quantidade de imagem, né? Você perde muitas informações. Um exemplo claro é nesse quadradinho do lado aqui, que está mostrando essa diferença de imagem. Outro exemplo colocado nesse vídeo é um jogo. No canto nós temos uma imagem 4x3, você pode ver que só tem o rapaz apontando um jogo, o rapaz apontando a arma para o outro personagem, você vê que tem um tambor. Na imagem 16x9, você tem um tambor, tem um poste, tem todo um aspecto que não tem. Abaixo também nós temos outra diferença de imagem, mostrando essa diferença no aspecto de tela. A diferença na entrega de comerciais. Como que funcionava antigamente? Antigamente ia uma pessoa até determinada emissora, com uma fita Betacam, que era equipamentos de broadcast, bem parecido com aquela fita VHS de antigamente. No exemplo aqui, na lateral, eu coloquei uma fita Betacam e uma máquina Betacam também. A pessoa levava essa fita e aí era inserido esse comercial nos equipamentos, né, para fazer inserção de comerciais. Com a mudança para o digital, começou-se, no início, se usava XDCAM. Parece esse disco, bem parecido com um disco, e uma leitora pequena, que era uma máquina de XDCAM. Hoje, grande parte das emissoras, a grande maioria, está fazendo a entrega de material tudo via FTP. As agências, a produtora que vai inserir um comercial, tem um FTP e faz a inserção desse comercial, envia, né, para a emissora via FTP. Redes de computadores. Independente da tecnologia usada e de cada emissora, os gerentes de redes eles projetam a rede para ter menos nó e maior agilidade. A maioria das emissoras possui duas infraestruturas de redes bem distintas, uma chamada rede corporativa e a outra rede técnica.
Abaixo vou mencionar a diferença delas. Aqui nesse slide estamos falando de duas estruturas físicas e os gerentes normalmente são dois gerentes ou dois técnicos bem distintos. Porque os serviços, apesar de se tratar de rede, nós estamos falando de dois serviços totalmente diferentes. Redes corporativas. As características básicas são um firewall, antivírus, VLAN, um AD e um load balance. Por quê? A rede corporativa promove internet por financeiro, administrativo, redação. Essas máquinas têm que estar atualizadas, têm que estar com as suas VLANs em dias, quem pode acessar quem, quais são as regras de GPI, GPO, tudo essas regras na rede corporativa. Essa máquina pode acessar sites, não pode acessar site, qual é a permissão de usuário, domínio de pasta, tem tudo isso. Já na rede técnica, as características são firewall e load balance. Por quê? Até os próprios fornecedores, eles nos orientam a não colocar os equipamentos na internet. Exemplo claro disso é você tem um exibidor. O exibidor é uma máquina, é um computador de performance que ele exibe os nossos comerciais de qualquer emissora. Essa máquina ela precisa estar em rede para receber todos os comerciais numa LAN comum. Porém, em nenhuma hipótese ela pode estar na internet. Não só pelo risco de vírus. É porque, como esse exibidor ele é um equipamento de performance, ele é desabilitado tudo que possa atrapalhar a performance dele. Inclui firewall, antivírus, tudo que o sistema operacional possa atrapalhar no desempenho dessa máquina é retirado, é desinstalado. Então, essa máquina não tem nenhuma proteção de nada. A única proteção que ela teria seria um firewall. Então, um dos motivos dessas máquinas não estar na internet. Outra coisa, os arquivos de vídeo é arquivos muito grandes. Temos arquivos aí de 1 GB, é coisa de 1 minuto, dependendo do formato que a emissora trabalha. O padrão mais comum em todas é o MXF. Arquivos são muito grandes, então você precisa ter uma rede muito boa. E no caso de uma VLAN, já testes práticos confirmam que VLAN na rede técnica não atende. Quanto mais rota eu tenho, mais travamento do vídeo eu tenho. Então, eu tenho que estar o mais limpo possível. Um dos motivos de nós não termos VLAN. Load balance só é aplicado no caso de links ao vivo. Quem não já assistiu um canal determinado e viu lá a transmissão ao vivo via internet? Como que funciona esses equipamentos de link ao vivo? Ele pega a imagem de uma câmera X, por trás tem um equipamento, um encoder que pega esse vídeo, divide isso em N modems de internet, independente, 2, 3, 4, 6, tem fabricantes. E com isso, ele está apontando para o servidor que está na emissora. Ele tem lá o firewall que faz o apontamento, todos aqueles procedimentos, e ele pega esse pacote, transforma em banda base e exibe o vídeo. Exibe uma matéria, vídeo, uma chamada, uma festa, depende muito de cada necessidade. Por isso que aqui nós falamos que o foco da rede técnica é ter LAN. O que foi citado nesse slide é ilha, porque ilha de edição e exibidores são as máquinas que usam muito processamento. Para você ter uma ideia, hoje, para editar um vídeo HD, uma máquina com um i7, 32 GB de memória, uma placa GTX de 3 GB, SSD ou M2, é uma máquina que ainda tem dificuldade de fazer render. Independente da máquina, nós estamos falando de uma máquina de boa performance. E ela ainda tem algumas dificuldades com alguns tipos de vídeo. Por isso que foi citado. Aqui também nós colocamos nesse slide questão de firewall, de sistema operacional.
porque eu já tive a oportunidade de ver manutenção de exibidores dessa. Rapaz, a pessoa tira tudo que possa atrapalhar. O sistema operacional é apenas para carregar a API dele, só. Então, tudo é descartado. Com isso, essa máquina fica muito vulnerável. E esse é o principal motivo desses equipamentos não estar na internet. Aqui, eu coloquei esse slide apenas para representar alguns equipamentos de broadcast. Com a mudança para o digital, a TV digital, ela virou mais dados do que banda base, mais cabo de vídeo. Hoje, você fala mais em rede, suíte, gerenciamento de porta. Por exemplo, nessa foto aqui, é um exemplo de como é feito o gerenciamento dos equipamentos digitais. Hoje, antigamente, a gente teria que pegar uma pesca analógica de qualquer equipamento desse, fisicamente lá, um fiozinho, fazer uma pesca, uma sonda, para montar uma leitura, uma ponta de prova, para ver o status, ou mesmo configurar. Hoje, todos os equipamentos de broadcast, ele tem no mínimo uma porta de gerenciamento, e dependendo dele, eu tenho uma porta de TS, que é o transporte stream, e com isso eu consigo fazer todas as configurações. Vamos aqui do lado esquerdo, superior, eu tenho 2 equipamentos. Isso se chama IRD, ou receptor de satélite. Esse aqui ele é responsável por receber o sinal de uma determinada emissora e abrir dentro. E abrir e liberar o sinal de vídeo dentro dessa emissora. Esse vídeo, eu consigo entregar ele, é um receptor profissional, eu consigo entregar ele na resolução que aquela emissora trabalha. Abaixo desse cara, eu tenho um equipamento chamado X50. Ele é um conversor, ele pega um vídeo analógico, converte para SDI, ou pega um SDI e converte para analógico, depende da necessidade do cliente. Abaixo nós temos um encode, eu pego o meu sinal de vídeo que entra e converto ele em banda L, banda base, para subida de satélite. Abaixo, na mesma sequência, eu tenho duas caixas. Essa caixa, ela vem vazia e na traseira dela você insere placas. Cada placa depende da necessidade. Eu posso ter placa que converte o meu vídeo para HD, posso ter placas que convertem o vídeo para analógico. Tem placas que é só para sincronizar, tem placas que é distribuição. Eu entro um sinal de vídeo e sai 4. O de baixo é um multiview. Eu entro com N quantidade e divido em quantas telas for necessário. Abaixo eu tenho uma matriz. Essa matriz ela é 32 por 32 em específico, mas tem de vários tamanhos, 32. Eu pego qualquer sinal e roteio para qualquer saída, depende da necessidade no momento. Abaixo aqui eu coloquei um servidor, mas isso pode ser também representar um exibidor. Um servidor, depende muito daquela sintonização, da necessidade. Tem um NetVX nesse momento, que eu estou usando esse equipamento aqui, ele é um multiplex. Pega meu sinal HD, o sinal ANSEG, multiplexa ele, transforma ele num TS para mim, num transporte stream. Eu entro num link de dados até a estação. Chega na estação, eu tenho um outro que ele pega esse sinal, remultiplexa e me entrega para o transmissor. Pessoal, esse exemplo aqui é um caso isolado de uma emissora. Tem emissoras que não precisa fazer essa conversão para TS, para transporte stream, para pacote IP. Isso aqui é um caso isolado que eu peguei para representar esse cenário. Mas algumas emissoras, o transmissor fica na própria estação, então não precisa do link de dados. Você pode fazer isso tudo fisicamente. Então depende muito de cada cenário. Olha, o vídeo era só esse.
Queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado e até a próxima palestra.